Olá, 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 tudo bem? Estava com saudade de vocês. Geometria analítica, vamos matematicar. Você merece essa conquista, ok? Se você está no terceiro ano do ensino médio, tá? E vai fazer o Enem, esse conteúdo é de suma importância, até porque ele é exclusivo do terceiro ano, certinho? Eu sou o professor Emerson e vou te ajudar a entender matemática. Se você tinha dificuldade, vai acabar isso de vez, certinho? Vem comigo, vamos viajar legal, porque esse conteúdo você vai aprender. Geometria analítica, tá preparado? Então, vamos ver aqui comigo, certo? Vamos lá. O que é a geometria analítica? Ela é um ramo da matemática que estuda o objeto matemático, figura geométrica, forma, entre outros, que possam ser representados no espaço geometricamente, por um desenho ou algebricamente, tá? Por uma fórmula. E a geometria analítica une a geometria com a álgebra, permitindo a criação de fórmulas matemáticas. Isso tudo foi devido a René Descartes, ok? Que é um filósofo francês, que é o criador do pensamento cartesiano, da geometria analítica, conhecida também como geometria cartesiana, certo? Ele relacionou a álgebra, a geometria, com isso a criação da geometria analítica e o sistema de coordenadas. Por isso que é o sistema de coordenadas cartesianas, com a criação do plano cartesiano, correto? Os objetos, figuras e relações da geometria plana são focos de estudo da geometria analítica, porque a gente vai falar aqui sobre três coisas, tá? Ponto e reta e a distância entre eles, ok? A representação desses pontos formando a reta e utilizando os números reais, certinho? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre um par ordenado. Esse par ordenado tem uma representação como x e y. Você encontra isso nesse plano. E o que é o plano cartesiano, professor? Você tem aqui o sistema de eixos coordenados, ok? O eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Eles formam as coordenadas dos pontos. Por isso que esse ponto aqui tem coordenada x e y, certo? Então, todo ponto no plano cartesiano vai ter sempre duas coordenadas. Uma para x, que é no eixo das abscissas, e outra para y, que é no eixo das ordenadas, certinho? Se você se confundir, lembra que a abscissa chia. Se chia, aqui é o x, tá? É só você não esquecer disso daí. Bora acompanhar. O primeiro conceito que a gente vai abordar nessa aula é a distância entre dois pontos. Como assim? Imagina que eu tenho um ponto A com coordenadas xa e ya, e eu tenho um ponto B com coordenadas xb e yb. Eu quero saber exatamente a distância que vai daqui até aqui. Mas antes disso, vamos entender isso aqui, ó. Daqui até aqui, eu tenho o quê? Aqui não é o ponto B, então eu tenho aqui xb e xa. Essa distância de xb até xa é a diferença dessa coordenada menos essa. Por isso que eu tenho aqui essa subtração. Aqui do mesmo jeito. A distância entre esses dois pontos, ya e yb, é a diferença do yb menos ya. Lembrando que é sempre a extremidade menos a origem. Então, essa distância eu tenho, essa distância eu tenho. Como é que vai ficar aqui? Se você observar, eu tenho um triângulo retângulo, ó. Então, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo e aqui é a hipotenusa. Vamos aplicar o famoso teorema de Pitágoras. Por isso que aqui tem a raiz, ó. Ok? Então, nesse caso aí, ó, a gente vai aplicando o teorema de Pitágoras e encontramos essa fórmula. A distância de AB é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado, tá? Então, bora mostrar isso aqui num exemplo. Calcular a distância entre os pontos A, que é a origem 0 e 0, e B, 4 e 2. Vamos analisar isso aqui para você não ter que nem lembrar da fórmula. É só você pensar. Pega o primeiro x do B menos o x do A. Diminui e eleva ao quadrado. Ó. 4 menos 0, ó, elevado ao quadrado. Aqui do mesmo jeito, o y de B menos o y de A elevado ao quadrado. 2 menos 0 elevado ao quadrado. Aqui está o resultado, 4 ao quadrado é 16 e 2 ao quadrado é 4. Somando dá 20. Raiz de 20, pausa, não tem raiz exata. Então, o que a gente faz? Se você imaginar 20 é 4 vezes 5. Concorda comigo? 20 é 4 vezes 5. Qual é a raiz de 4? 2. Então, por isso que ficou 2 raiz de 5. Tá? Lembrando que a distância entre dois pontos aqui, ó, é sempre o final menos o início, como a gente já abordou. Olha um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho uma viagem que estamos passando em uma rodovia. Temos algumas placas que marcam o quilômetro ou posição em que estão naquele instante. Em um instante inicial, a placa marca 12 quilômetros.
tá? E em seguida passa pelo quilômetro 68, tá? A distância que foi percorrida é a diferença de 68 menos 12 em módulo, porque não pode dar negativo, tá? Então aqui vai dar 56 quilômetros, ok? É a rota do GPS que a gente possa ter. Por exemplo, aqui, ó, calcular a distância entre os pontos menos 3 e menos 11 e Q, 2 e 1. Lembra, é sempre o segundo menos o primeiro, tá? Primeiro em relação a x, segundo em relação a y. Agora, olha aqui a questão do jogo de sinal. 2, aqui, ó, menos 3, certinho? Elevado ao quadrado. Já aqui é 1 menos 11, elevado ao quadrado. Você percebeu que aqui tem mais. Por que tem mais? Porque menos vezes menos é mais. Aqui também. Então, aqui vai somar, dá 5, somando dá 12. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado dá 25 mais 144, que é 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. Então, essa distância aqui, se a gente for ver no mapa, tá, de coordenadas, daria 13. Se aqui fosse quilômetro, 13 quilômetros, ok? Vamos então agora à questão 1. É um exercício resolvido, tá? Que eu quero que vocês entendam. Sabendo que a distância entre os pontos A e B é raiz de 29. Como assim, professor? Eu já tenho a distância entre eles, que é raiz de 29. Eu quero saber que se o ponto A é 1 e YA, e ele pertence ao eixo OX, eu quero saber, então, quem é essa coordenada exatamente do YA, porque eu tenho o ponto B. Essa é a fórmula, tá? Que a gente já comentou antes. Só que a distância de AB é raiz de 29, porque está dizendo aqui, ó. Ok? X de B, ó, aqui é B, aqui é XB e YB. X de B é menos 1. Menos o X de A. Quem é o X de A? Também é 1, ó. E esse menos aqui é o menos da fórmula. Elevado ao quadrado. YB é 5, porque está aqui. E o YA, tá, é Y. Aí, no caso, eu elevo ao quadrado em ambos os lados, tá? Isso vai fazer com que a raiz suma dos dois lados, fica só 29, menos 1 e menos 1 é menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. Por isso que aqui tem 4. Aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Quando a gente desenvolve, cai nessa fórmula matemática aqui, ó. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Organizando isso aqui, 4 mais 5 é 29. Com esse 29 aqui, vai passar para lá, zero. Vai ficar isso aqui, ó, igual a zero. Põe o y em evidência, ficou dessa maneira. Quer dizer que ou o primeiro é igual a zero ou o segundo. Ao desenvolvermos esse raciocínio, eu vou ter duas soluções, y igual a zero ou y igual a 10. Só que o y igual a 10 não vai servir, porque aqui está dizendo que ele pertence ao eixo OX. Então, nesse caso aqui, o y tem que ser zero para que possa corresponder de acordo com a coordenada do conteúdo, tá? É por causa disso. Bora ver esse daqui agora. A distância entre os pontos A, menos 2 e Y, e B, 6 e 7 é 10. Ó. Mais um caso que já deu a distância. Eu quero saber o valor de Y. Então, vamos lá. Substituindo os dados na fórmula, distância de AB é 10. X de B é 6. X de A é 2. Mas por que aqui ficou mais? Observando. Quem é o meu X de B? 6. X de A é menos 2. Com esse menos, menos com menos é mais, tá? Y de B é 7, está dizendo aqui, ó, Y de B é 7. E eu não tenho o Y de A, por isso que ficou Y. Vamos entender. Eleva ao quadrado em ambos os lados, 10 ao quadrado é 100. Elevando ao quadrado, a raiz quadrada vai desaparecer. E esse 64 surgiu de onde? 6 mais 2 é 8. 8 ao quadrado, 64. Desenvolve esse produto notável, vai dar essa conta aqui. Ok? Organizando tudo, jogando para lá, tirando os números e tudo, eu vou encontrar essa equação do segundo grau, tá? Agora, é o delta, Bhaskara, tudo, calculamos aqui. O delta deu 144, tá? Jogando na fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar duas soluções, certinho? Que vai nos dar y igual a 13 ou y igual a 1. Então, nesse caso aqui, é a alternativa C, porque eu vou ter duas possibilidades, tá? 1 ou 13, certinho? Então, o que significa isso, pessoal? Desenvolver questões como essa, é necessário que o conteúdo anterior
tá, do primeiro grau, por exemplo, e conhecimentos básicos, você domine. Então, isso aqui é importantíssimo para que a gente possa ter noção a respeito das informações relacionadas à equação tipo do segundo grau, como também relacionado às formas de geometria analítica. Um exemplo aqui, ó, a distância de AB é 10. Joguei na fórmula aqui. De onde saiu esse 100? Por que faz esse procedimento? São preceitos básicos da matemática básica que você tem que dominar. Caso você não consiga, não lembre, é importante ver conteúdo do 8º ano e do 9º ano do ensino fundamental 2. Tem muitas as informações que você vai precisar, certinho? Então, vem comigo aqui, observa bem, eu estou aqui para te ajudar em matemática, certinho? Tá com dúvida, tá com dificuldade? Então, o que você vai fazer? Tá? Revisa, olha mais de uma vez, é um conteúdo importantíssimo que você tem que saber, certinho? Então, o que você está esperando? A matemática vai fazer você entender os conceitos, ok? Então, na plataforma Eduque tem tudo que você precisa, tá? Se precisar qualquer coisa, estamos aqui. Até a próxima!